Ei galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de linguagens e técnicas de programação. Vocês têm uma lista de exercício para ser respondida e eu vou fazer alguns exercícios dessa lista e vou passar mais alguns exercícios para a gente poder finalizar o conhecimento aí, né? A troca de experiência em relação a variáveis e expressões da linguagem C, né? Então eu estou aqui com a lista de exercício, vou fazer o exercício 6, que é basicamente o seguinte: leia uma temperatura em graus Celsius e apresente-a convertida em graus Fahrenheit. Esse exercício ele é bem simples, mas ele mostra para a gente o que um computador efetivamente faz. Ele recebe dados, no caso, a temperatura em graus Celsius, faz um processamento, que é uma operação aritmética no caso, e depois apresenta o resultado dessa operação. Esse tipo de exercício, ele simboliza o procedimento que é feito dentro de um computador. Todo software no computador tem essa característica de entrada de dados, processamento e saída de dados, né? Essa que é a ideia por trás da concepção de um computador, né? Vou dar um exemplo mais prático aqui, por exemplo, né? Eu venho cá, eu vou pegar meu navegador, deixa eu colocar aqui e mostrar para vocês o meu navegador. Tá aí o meu navegador, né? Eu vou colocar ele, eu vou acessar um portal aqui, ó. Por exemplo, G1, né? g1.globo.com, né? É um portal de notícias. Essa aqui é a entrada de dados, né? Então eu tenho um browser, o navegador está aqui, e aqui eu tenho a entrada de dados. O usuário entra com os dados. Na hora que eu entro com os dados, o navegador vai no servidor do g1.globo.com, pega os dados da página, processa esses dados e dá como saída a página com as fotos, com as notícias, né, com todas as informações que fazem parte aqui do site G1, né? Essa que é a ideia. Então não muda, mesmo num navegador, mesmo numa situação, né, de um software, de um contexto diferente, não muda, né? Então essa que é a ideia por trás, né, da execução de um software, né? É isso que a gente percebe, né? Então, mas continuando aqui, né, eu estou na minha lista de exercício. Então, repetindo aqui o que é o enunciado da lista, né, desse exercício especificamente: leia uma temperatura em graus Celsius e apresente a convertida em graus Fahrenheit. A fórmula de conversão é essa, né, que é essa aqui, que eu vou até copiar ela aqui. Beleza, então tá aqui o meu programa. Deixa eu adicionar, mostrar para vocês aqui o meu programa. Tá aí a representação, eu estou usando o Code Blocks. O meu arquivo aqui ele chama ex06.c, né? Um programa em C. Eu vou fazer o seguinte: eu vou criar aqui, né, um conjunto de variáveis. Eu só colei aquele texto da fórmula, ele vem aqui desformatado por causa do PDF, mas daqui a pouco eu vou ajustar esse texto. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada f e uma variável chamada c, né? Essa que é a ideia por trás aqui, ó. Criar duas variáveis. A variável c eu vou fazer a leitura dos dados, né, nela. Então eu vou colocar uma mensagem para o usuário aqui, ó: entre com os graus em Celsius, né? Essa que é a ideia. O usuário vai digitar para mim e aqui eu vou realizar a leitura, né, dessa variável. A leitura dessa variável, ela inclui um número em real, né? Não é um número inteiro, é um número real. Então é %f. No scanf eu vou ler c. Só que a gente, só lembrando, né, das nossas aulas, aqui eu preciso referenciar a memória RAM. Então eu coloco esse i comercial antes da variável.
Então aqui eu faço a leitura dela, né, da variável com o grau Celsius. Aqui, ó, ocorre a entrada de dados. Aqui tem uma breve saída de dados, só para instruir, né, o usuário. E aqui eu tenho a entrada de dados no meu programa. Beleza, aqui eu vou fazer a operação, né, a operação processamento, a operação matemática, em que eu pego o grau Celsius, aí só voltando na fórmula aqui rapidinho, é Celsius vezes, né? Aqui é vezes, então o asterisco representa vezes 9.0 ponto por quê? Porque eu quero que essa divisão me resulte em um número real dividido por 5.0, né? Mais 3.0. Essa aqui é a operação certa, né? Então, ó, C vezes, aqui tem a operação de precedente. O que é isso? Essa conta vai ser realizada primeiro. Então, essa divisão aqui eu vou realizá-la primeiro, né? Só parênteses, ele estabelece essa precedência. Então, realizei a conta e agora eu tenho que imprimir o resultado, né? Dar a saída com o resultado. E aí eu vou colocar um printf agora um pouquinho diferente, porque agora ele vai ter a variável f como saída de dados, né? Então, entre com o grau Celsius, entre com o grau em Celsius, né? Aqui, ó, em Celsius, falei errado. Aí aqui, né, o grau em Fahrenheit. E aqui eu coloco ele, né? Aí eu quero que ele seja mostrado aqui, logo depois dos 2 pontos. Aí aqui eu coloco %f, né? É assim que a gente faz a conta. Então agora eu vou salvar, eu vou compilar o meu programa. Compilou, executou, vamos fazer o teste. Deixa eu mostrar para vocês aqui, agora a execução. Vou ter que adicionar aqui uma nova janela. Meu programa está sendo executado, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 26 graus Celsius, né? Equivale a 78.8003 em Fahrenheit. Essa aqui é a operação. Aqui eu vou colocar 2 casas decimais, então para eu fazer isso, o que eu tenho que fazer no meu programa? Eu vou no meu programa e aqui antes do Fzinho na string eu coloco .2 aqui, ó. Se eu fizer isso, significa que ele vai fazer um arredondamento aqui para 2 casas decimais. Eu vou fechar o meu programa, vou executar de novo. Entre com o grau Celsius 26. Vou mostrar para vocês aqui. Isto. Ó, agora eu entrei com 26, né? Tá aqui a representação e ele fez o arredondamento aqui para 78.8, né? Então essa é a conversão de acordo com a nossa lógica, né? Isso aqui o programa ele faz. Então, se você observar, você tem entrada de dados, aqui tem uma breve saída de dados só para instruir o usuário o que ele tem que fazer. Aqui tem entrada de dados, aqui tem o processamento que o computador faz, a conta, a operação, nesse caso uma operação matemática, né, aritmética, e aqui tem a saída dos dados. E aqui retorna 0 indicando que o programa retornou corretamente, né, ele executou corretamente. Então é isso, né, relacionado ao exercício aí da lista de exercícios. Vou fazer mais um exercício aqui, só que agora eu vou fazer um mais na frente na lista. Eu vou fazer o 15, né? Então eu vou fazer aqui o exercício 15 agora. Então vou salvar aqui, eu vou apagar e vou deixar zerado aqui para eu poder fazer o exercício 15. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês o que é o exercício 15, né? Então vamos lá, exercício 15. Ó, aqui já é uma operação um pouco diferente. Leia um ângulo em radianos e apresente-o convertido em graus. A fórmula de conversão está aqui, né? Sendo G
o ângulo em graus e R em radianos. O π é 3,14. Então aqui tem uma variável que já tem um valor fixo, né? Que vai nos auxiliar nesse processo. Então, deixa eu só copiar essa fórmula aqui, deixa eu jogar ela aqui. Né? A gente sabe, não ajudou muito não, mas a gente sabe que isso aqui é de acordo com a nossa operação, é vezes, né? E aqui é dividido pelo π. Deixa eu mostrar para vocês o código. Deixa eu só mostrar o código. Isso aqui, ó, tá aqui, né? E aqui tem o π, variável π aqui, que está sendo utilizada. Pode colocar com P maiúsculo, a gente está usando essa notação aqui, né, de P maiúsculo. Então aqui, ó, eu tenho um float, né? Eu vou declarar a variável g, a variável r e a variável π, que são as que eu vou utilizar na minha operação. π, o exercício me deu que vale 3,14, então eu já posso realizar a inicialização dos dados. R é a variável que eu vou ler, né? Então eu vou dar um printf só para pedir o usuário para entre, né, com o valor em graus, né? É isso que eu quero. Ponto e vírgula, não posso esquecer. Eu vou dar um scanf e vou realizar essa leitura, né? Como é um número real, eu vou realizar essa leitura do grau em Celsius. Aí eu coloco a variável R precedida aqui do i comercial indicando endereço de memória RAM, né? Beleza, li a variável. Aqui eu fiz a operação, né? E agora eu vou realizar, né, a saída dos dados, né? O valor em radianos. Aí eu coloco aqui %f, vírgula g, né, que é a variável que eu quero apresentar na tela. Então eu vou trocar esse %f pelo g. Para abreviar, vou colocar duas casas decimais conforme exercício, né? Então compilei, não tem, deixa eu ver se tem algum erro, não tem nenhum erro. Vou executar. Agora ele vai sair aqui o programa. Deixa eu mostrar para vocês aqui o programa, ele já mostrou, né? Entre com o valor em graus. Eu vou colocar 90 graus. O valor em radianos, de acordo com a lógica, é 59,24, né? Essa aqui é a ideia aí por trás. Vou multiplicar por 180 e dividir por π para eu ter o valor em... Deixa eu só confirmar aqui, ó. Olha para você ver, o exercício ele pede, achei muito alto o valor de retorno, mas eu cometi um erro aqui, isso pode acontecer com vocês. Entre com o ângulo em radianos, né? Eu fiz ao contrário aqui, ó. Eu tenho que entrar com ele em radianos, então eu tenho que trocar aqui esse valor, entre com o valor em radianos. Deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Aqui é radianos. A conta, só a mensagem não ficou certa, o valor em graus, né? Então, agora a conta está certa, mas a mensagem não estava correta. Então eu vou executar de novo. Então entre com o valor em radianos, vamos colocar aqui, ó, 500, né? O valor em graus deu muito alto aqui, deixa eu colocar a conta um pouquinho diferente aqui. Deixa eu executar de novo. Colocar 5, né? Valor em radianos. Deu 286 graus aqui agora, né? A conta foi realizada com sucesso aqui. Então, uma pequena correção que eu tive que fazer no meu programa, né? Então, gente, é isso. A sequência de passos aqui é essa. É assim que a gente está trabalhando, né? Entrada de dados, processamento, né? E execução. Vou fazer mais um aqui, que seria o 11, deixa eu colocar aqui, mostrar o 11 para vocês, né, para a gente poder fazer aqui o 11, só um minuto, deixa eu habilitar, fazer o 11 aqui, que é um intermediário, né, fui nos extremos desses exercícios que eu já passei para vocês, né,
Aqui agora, ó, leia uma velocidade em metros por segundo e apresente a convertida em quilômetros por hora. Então, fazer uma conversão de metros por segundo em quilômetros por hora. Ele já me deu a fórmula, né? Basta multiplicar, né, a medida em metros por 3,6, né? Então, não é algo complicado de se fazer, né? Uma operação simples, né, que eu vou utilizar. Então, deixa eu habilitar aqui o meu código. Deixa eu colocar aqui. Beleza, eu voltei aqui para o meu código. Vou aqui em arquivos, salvar como, só para usar. E vou colocar aqui exercício 11, né, como exemplo. E vou apagar esse texto aqui, deixar o meu código sem nada, né? Vou colocar aqui só a fórmula, né, que é o próprio enunciado do exercício já dá, que é m vezes 3,6, né, que essa é a operação aritmética que vai ocorrer aqui, ó, né? Tá aqui a minha multiplicação e agora eu vou criar as variáveis, né? Vou precisar da variável k e da variável m. Aqui eu vou informar o usuário para entre com o valor em metros por segundo, né? É isso que eu quero. Então o usuário vai entrar com o valor em metros por segundo e aqui eu vou fazer a leitura desse valor, né? Então %f, vírgula e comercial, não pode esquecer, m. Fiz a leitura do valor, armazenei na variável m. Aqui, ó, eu pego o valor de m, multiplico por 3,6 e jogo para dentro de k, né? O igual é um comando de atribuição, conforme já explicado nas aulas anteriores. O lado direito é o processo, né? A gente chama de avaliar a expressão, porque essa expressão aqui pode ser mais complexa. E o avaliar a expressão, ela me dá um retorno. E esse retorno eu jogo dentro de cá. E aqui, para a gente poder finalizar, né, eu pego e coloco o valor em quilômetros por hora e coloco aqui o resultado para ser apresentado, né, que é K. Observe que tem que ser K maiúsculo. A linguagem, a gente fala que a C é uma linguagem case sensitive, ou seja, C, K maiúsculo é uma variável diferente de K minúsculo, né? Eu poderia ter aqui uma outra variável que ele não daria erro, né? Seria duas variáveis, né, com a representação, ó, esse cara é diferente desse, são variáveis diferentes, são caracteres diferentes. Beleza? Salvei aqui, deixa eu compilar, vou executar. Vocês já devem estar observando aqui, ó, o valor em metros por segundo. Vou digitar um valor aqui, vou dar por exemplo, 100 metros por segundo, né? Para você ver, dá 360 km por hora, né? Quando eu coloco 100 metros por segundo. Ele fez a conversão e é isso, né? Basicamente isso. Então agora, pessoal, eu vou querer que vocês continuem esse estudo e para essa semana eu gostaria que vocês fizessem aqui para mim, deixa eu colocar aqui, ó, nessa linha, né, a gente já fez aqui, eu passei para vocês 15 exercícios, dos quais eu já fiz 5, que foi o 1, o 2, o 6, o 11 e o 15. E aí, para essa semana, eu gostaria que vocês fizessem do 16 ao 25, tá? Essa semana eu gostaria que vocês fizessem esse para a gente poder finalizar esse conteúdo e concretizar esse conteúdo. Eu vou criar uma atividade no ambiente, né, para vocês poderem fazer esses exercícios até o 25, aí na semana que vem eu tiro dúvidas de vocês a respeito desses exercícios, né? Mas a ideia seria essa, vocês fazerem em mais 10 exercícios até o 25, para a gente poder finalizar esse conteúdo. Beleza, pessoal? É isso e até a nossa próxima aula. Um abraço!